Olá, senhores, mais uma vez retornamos aqui para o Dicas do Rodrigo da Semana, matéria que foi veiculada nas nossas mídias sociais, que fala sobre a Lei de Liberdade Econômica e os seus impactos, reflexos no direito contratual imobiliário, né? Mas antes de eu falar desse tema, vou pedir para você seguir a gente nas nossas mídias sociais aí, lembrando sempre que os nossos assuntos têm ligação direta ao nosso empreendimento, qual seja ela Confidera Imóveis, e por esse motivo eu me tornei um pouco ausente aqui nas nossas aulas, tendo visto a expansão do nosso empreendimento. Bom, a Lei de Liberdade Econômica ela foi sancionada em 2019 e ela trouxe um grande benefício, né, legal para a autonomia privada, né, de relações contratuais. Ela ratificou o entendimento que já vem seguindo na jurisprudência e na legislação de que os direitos patrimoniais disponíveis eles podem ser negociados. Mas antes de falar disso, nós temos que falar de dois artigos muito importantes do Código Civil para o advogado civilista. O artigo 113 e o artigo 421. Esses artigos, como eu sempre falo com meus colegas, eles são uma moldura do quadro, que fala da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Ele é uma moldura e dentro dele nós estaremos, a partir daí, falando dos elementos do contrato. Ele serve como moldura. Esse, o 421 e o 113, foi remetido, se você fizer uma leitura juntamente com o artigo 421A, que foi o artigo introduzido no Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica, tornaram, na verdade, os contratos de forma paritários. Obviamente, temos aqueles contratos que têm relação consumerista, têm legislação própria, mas os contratos simétricos e paritários, eles podem ser negociados. Isso influencia demais no direito imobiliário. Por quê? Porque todos os contratos imobiliários, a maioria deles, nós temos um contrato preliminar. E nesse contrato preliminar nós temos as arras, e essas arras podem ser estabelecidas pelas partes, manifestação de vontade, assim como outros artigos, como outras cláusulas contratuais também. Obviamente, dentro daqueles elementos do artigo 108 do Código Civil, que fala de objeto, lícito, agente capaz, forma prescrita em lei, dentre outros, né? Nós tivemos um enunciado muito importante, que é o enunciado 649, falando que as partes podem transigir em relação à cláusula penal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cláusula penal, por exemplo, por a falta uma penalidade, né? A cláusula penal, na verdade, ela é uma penalidade pela inexecução do contrato, ela pode ter alguns critérios de redução ou não, e as partes podem transigir nesse sentido. Lembrando sempre que nós temos o artigo também 413, que ela também não pode, da mesma forma que ela pode ser reduzida, ela pode ser aumentada. As partes podem estabelecer, desde que não haja enriquecimento sem causa. Nós temos o artigo 413 que ele delimita essa questão da cláusula penal, porque às vezes você não pode colocar a cláusula penal muito além do contrato, né, do valor do contrato. Inclusive o STJ tem algumas decisões, estabelece o limite, né, da cláusula penal, dessa penalidade, para não deixar nenhuma das partes vulneráveis. A Lei de Liberdade Econômica ela foi introduzida no ordenamento jurídico, no direito civil brasileiro, para aqueles contratos paritários e as partes transigíveis e prestigiando principalmente a autonomia de vontade. Sempre temos que fazer leitura da Lei de Liberdade Econômica, com o artigo 113 e o 421 do Código Civil, e no caso específico da cláusula penal, sempre fazendo uma análise do artigo 413, que seria mais ou menos um reparador, um delimitador dessa autonomia de vontade. O direito civil é muito complexo, cabe a você, advogado, estudar e sempre buscar a atualização jurídica da jurisprudência para que você possa fazer um contrato coeso dentro da legalidade. Seguimos em frente, espero ter sanado algumas dúvidas. A gente sempre torna possível pelo nosso canal trazer alguns temas interessantes de direito civil para você, advogado. Vamos em frente, fique ligado nos próximos posts.